Olá, eu me chamo Ana Paula Teixeira Batista Silva. Eu faço EAD na Faculdade Estácio de Sá. Estou cursando o 7º período de Pedagogia. Eu estou aqui para apresentar um trabalho de PCC da disciplina Currículo, Teoria e Prática. E este trabalho ele tem como tema Currículo Escolar, uma elaboração significativa. Então vamos lá para o objetivo desse trabalho. O objetivo desse trabalho é refletir sobre a nova proposta disposta pela BNCC, analisar como que o currículo escolar tem sido desenvolvido no cotidiano educacional, analisar uma tarefa de uma criança próxima para observar a maneira que o professor tem trabalhado o currículo escolar e se está abordando essas competências propostas pela BNCC. Para que nós possamos então entender os objetivos que foi proposto para esse trabalho, precisamos primeiro ter a compreensão básica do que é o currículo escolar. O currículo escolar, dizendo de uma forma bem resumida, é a organização do conhecimento escolar. E essa organização do currículo se tornou necessária porque, com o surgimento da escolarização em massa, precisou padronizar o conhecimento, ou seja, para que as exigências do conteúdo fossem as mesmas em toda a instituição escolar. No entanto, o currículo não diz respeito apenas aos conteúdos, à matéria, mas envolve também a questão de poder, tanto na relação do professor com o aluno, do administrador com o professor, quanto em todas as relações que abordam o cotidiano da escola e fora dela. Ou seja, envolve as relações de classe social, classe dominante, classe dominada, questões raciais, éticas, gênero, não restringindo apenas na questão do conteúdo. O currículo escolar ele tem como objetivo a construção do conhecimento de acordo com os saberes históricos, como também os conhecimentos relacionados à vivência do docente, no caso o aluno, de acordo com a realidade regional. O currículo está sempre em construção, adaptando as mudanças da humanidade. Por isso, o currículo não é algo estático, né? E sim, ele está sempre em constante evolução e em atividade, pois deve acompanhar as mudanças do mundo. O currículo faz esse elo entre a cultura, a sociedade e a escola. Logo, o currículo em movimento é um documento com identidade, mas em constante movimento de adaptando as mudanças do mundo. E para melhorar a qualidade, então, do ensino, foi criado um documento por nome de BNCC, que começou a reger a educação a partir do ano de 2015. Então foi publicada a primeira versão. Em 2017, ocorreu a homologação na educação infantil. E em 2018, foi aprovada, então, no ensino médio. Então, o que é a BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas públicas particulares de educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, para garantir o direito de aprendizagem e desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Por isso, é um documento importante para a promoção da igualdade no sistema educacional, colaborando para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. O objetivo é proporcionar uma transformação na educação, para que as escolas possam adequar às novas demandas, os problemas da sociedade, né? A proposta da BNCC é colocar o estudante como agente ativo da própria educação, fazendo com que saiba identificar os problemas, compreender os conceitos, propor soluções, interagir com os colegas de classe, argumentar e vários outros. Aprendizagens sintonizadas com a necessidade dos alunos, gerando a maior engajamento
e adequando seus desafios da sociedade. A BNCC, ela possui 10 competências, que são conhecimento, pensamento científico criativo e crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. O que vem a ser, então, essas competências? Primeiro é o conhecimento. O que é o conhecimento? É valorizar e utilizar o conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para quê? Para entender, explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar com a sociedade. O incentivo é fazer a escolha a partir desse conhecimento. Então, ele vai estar estudando isso aí, né? Vai estar aprendendo, vai estar despertando nele o conhecimento. E o segundo é pensamento científico, crítico e criativo. O que é? É exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências, a criticidade e a criatividade para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular, resolver problemas, criar solução. O incentivo é o foco está na mobilização de adquirir novas habilidades e desenvolver o processo cognitivo, como a atenção, a memória, a percepção, o raciocínio, e fazer o aluno investigar sobre o assunto, né, e apresentar soluções de conhecimentos adquiridos. O terceiro é repertório cultural. O que é? É valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais para fluir a participação de práticas diversificadas da produção artística e cultural. O incentivo é incentivar a consciência multicultural com incentivo à curiosidade, à experimentação. No caso, as aulas com diversidade cultural, como filmes, né? Vamos fazer aí um exemplo. Pantera Negra, Viva, outros filmes aí infantis, né? Que pode estar desenvolvendo, então, esse repertório cultural da criança. A quarta é a comunicação. O que é a comunicação? É a utilização de diferentes linguagens. É expressar, partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. E qual que é o incentivo? É o domínio de repertório na comunicação, no multiletramento, com acesso a diferentes plataformas de linguagem. Então, ele vai estar aprendendo a se comunicar, a conversar, né, a ter um entendimento ali, produzir um entendimento. E o quinto é cultura digital. O que é? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de formas críticas, significativas e éticas. Para quê? Para comunicar-se, acessar, produzir informações e conhecimentos, resolver problemas, exercer o protagonismo e a autoria. E qual que é o incentivo? É contato com ferramentas digitais, produção de multimídias, linguagem de programação, tudo isso de uma forma ética. Então, a criança vai estar aprendendo a entrar ali no mundo digital, né? Vai ter aquela curiosidade de estar entrando ali no mundo digital. O sexto é trabalho, projeto de vida. O que é? É valorizar a aproximar o conhecimento, né? Experiências, para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade.
O incentivo é a compreensão do valor do esforço e capacidade, como determinação e autoavaliação. Então, a criança ela vai estar trabalhando isso nela, a autoavaliação, a criticidade, a autonomia, né? Nesse tópico aqui. No 7, a argumentação. O que é? Argumentar com base de fatos, dados e informações confiáveis. A criança vai aprender a argumentar, ela vai aprender a pesquisar, né, e ter seu próprio argumento. Para quê? Para formular, negociar, defender ideias, né, ponto de vista, decisões comuns com base em direitos humanos. A consciência socioambiental, o consumo responsável e ética. O incentivo é a consciência sobre os modos de expressão, de reconhecimento e de ponto de vista diferente. Então, ela vai estar aprendendo que ela vai ter um ponto de vista, a outra pessoa vai ter outro, né? E vai estar aprendendo, então, a argumentar sobre aquilo. O 8º é o autoconhecimento. É o autoconhecimento e o autocuidado. O que é? Conhecer, compreender na diversidade humana, é apreciar-se para cuidar de sua saúde física, emocional, reconhecer suas emoções e as dos outros, né? Como a autocrítica, a capacidade de lidar com elas, né? É reconhecendo as emoções, os sentimentos, como influencia nas suas atitudes. Então, a criança, ela vai lembra a importância de ensinar os alunos habilidades emocionais. Então, ela vai estar aprendendo a lidar ali com essa situação, né? Um momento que ela pode estar numa brincadeira, pode perder, né? Aquela brincadeira, um jogo em que ganha ou perde, ela pode estar perdendo, né? Tem umas crianças que choram. Então, ela vai estar aprendendo a ter esse autocontrole, né? Esse autocuidado, esse autoconhecimento. Conhecendo a si próprio, né? E o 9º é a empatia e a cooperação. O que é? É exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Fazer-se respeitar para respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com autoacolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Incentivando, então, o diálogo, né, com o mediador de conflitos e acolhimento da perspectiva do outro. O 10º aqui é a responsabilidade, a cidadania. E o que é? Ele é agir pessoal, coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resistência, determinação, para tomar, então, as decisões com base a princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, né? O incentivo, ele é a participação ativa na avaliação de problemas atuais, levando em conta os desafios, como valores, conflitantes, interesses individuais. As competências gerais, elas são trabalhadas em cada uma das áreas do conhecimento, como na linguagem, na matemática, nas ciências humanas, nas ciências da natureza, no ensino religioso. Ele é construído por habilidades desenvolvidas a partir das atividades na sala de aula, né? O professor vai estar organizando ali essas atividades. Então, agora eu vou fazer um trabalho que nos foi proposto, né? Que é observar a tarefa de uma criança. E eu observei, então, a tarefa do meu filho, né? De 6 anos, que está no 1º ano do ensino fundamental da escola municipal aqui da minha cidade. Então, nós vamos estar fazendo observação ali dessa tarefinha. Foi proposto, né, para que a gente analisasse a tarefa de uma criança próxima a nós, né? Eu tenho um filho de 6 anos, que ele faz a 1ª série do ensino fundamental numa escola municipal. E nessa época agora de pandemia, as crianças estão estudando online, né? E nós, como pais, nós temos sido um ajudador dos professores. A professora dele, ela tem passado as tarefinhas para o mês todo, a gente pega na escola, né? E ela tá postando sempre no grupo. E assim, eu tenho observado bastante a forma que ela tem trabalhado com essas tarefinhas, né?
Mas essa semana passada, meu filho fez essa tarefa aqui. E eu escolhi essa tarefinha pra mim estar falando hoje. Essa aqui é uma tarefa de matemática. Ela é do livro de matemática, né? Escola Municipal. E aqui, nessa tarefa, nós temos aqui umas plantinhas, né? E os números. E a criança vai ter que colocar aqui a planta e o número de acordo, as folhinhas de acordo com os números, né? Essa aqui de baixo, a criança vai ter que colocar a sequência. E aqui tem uns menininhos aqui, né? Eu escolhi essa e essa tarefinha aqui que ela mandou para que a gente pudesse estar fazendo também. Essa tarefinha é uma situação problema, de adição, né? Que fala assim: Noia e Lorena arrecadaram algumas peças de roupas para a campanha beneficente. Junte as quantidades e descubra quantas peças as crianças arrecadaram. Então, aqui, eu pude estar analisando que ela pode estar trabalhando de várias formas, né? Ela poderia estar trabalhando extracurricular, né? Aqui quando fala aqui dessas árvores, ela poderia estar falando, usando ciências, né? Falando do meio ambiente, da importância das plantas para nossa vida, né? E aqui nessa de baixo, onde tem esses menininhos aqui pegados na mão, ela poderia estar trabalhando também a amizade, né? A igualdade, né? Podia falar assim, que todos são iguais. Então, ela poderia estar usando essa extracurricular também, não só só a matemática, né? Tanto essa daqui também da situação problema, ela poderia estar trabalhando os valores, né? Empatia, numa roda ali de conversa, né? Na oralidade, ela poderia estar trabalhando então com as crianças essa tarefinha extracurriculares, não só na matemática, né? Porque aqui, pelo que eu entendi aqui, ela aborda a curiosidade da criança, né? A reflexão, ela vai estar refletindo de quantas folhas ela vai ter que colocar. Aqui também vai abordar a reflexão dessa tarefinha, a análise crítica, né? A imaginação, igual aqui nessa das folhas, ela vai imaginar onde ela vai colocar as folhas e tal. A criatividade da criança também, né? E aqui ela vai estar trabalhando o conceito de amizade, de respeito, né? De companheirismo. Então, foi isso que eu tomei nessa tarefinha, né? Do meu filho. E agora a gente vai estar fazendo, então, uma tarefa que eu escolhi, né? Lúdica para